tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê por imagens no Instagram, no Facebook, temos também o nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você curtir, compartilhar, comentar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:02 agora, segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com muito empenho, com muita dedicação, saúde a todos aqui nessa próxima jornada que se inicia. Para essa conversa de hoje, para análise dos assuntos, para o debate dos assuntos aqui propostos, a gente recebe o vereador paulistano, Gilson Barreto, do PSDB. Vereador Gilson Barreto, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença com a gente. Obrigado, Mauro Friesman, obrigado por participar da Gente que Fala mais uma vez. Obrigado. Também com a gente para essa conversa o engenheiro Antônio Wrobleski, ele é presidente do Conselho da Pathfind, conselheiro da BBM Logística e sócio da Avro Logística e Participações. Antônio Wrobleski, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar aqui com o grupo e me coloco à disposição. Obrigado pela presença. Também já chegando aqui conosco, já está na conexão o doutor Rodrigo Zingales, advogado, professor de Direito da Concorrência e diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, a AbriLivre. Tudo bem, doutor Rodrigo Zingales? Boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes do Gente que Fala. Boa tarde, colegas de bancada. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pela presença, pela colaboração com a gente mais uma vez. 12:03, pessoal, antes aqui do nosso primeiro assunto, quero registrar aqui o aniversário do nosso diretor, Fausto Camunha. Ontem, 30 de janeiro, não teve programa Gente que Fala, então a gente adia aqui os nossos parabéns, os nossos votos. Fausto Camunha, em nome de toda a nossa equipe, aquele abraço forte para você, aquele desejo de saúde, de alegria nessa nova jornada, nessa nova etapa da vida que se inicia agora. Fausto Camunha é nosso diretor, nosso comandante, o idealizador do programa Gente que Fala, o cérebro disso tudo que está acontecendo já há mais de 20 anos no rádio e também nas redes sociais, tudo sob o comando do nosso jornalista Fausto Camunha. Fausto, aquele abraço forte, muita alegria para você, comemore com todos, ao lado aí das pessoas queridas. Feliz aniversário. Vamos lá, minha gente, 12:04, o nosso primeiro assunto aqui, que é o seguinte, a situação da pandemia, né, de toda essa tristeza que a gente está vendo acontecer, são os efeitos colaterais dessa situação. Famílias que perderam emprego durante a pandemia e não conseguem mais pagar aluguel, estão recorrendo cada vez mais a barracas. O uso dessa moradia improvisada mais do que triplicou entre 2019 e 2021 e se popularizou também na periferia de São Paulo. Associadas ao turismo, as barracas de camping ganharam nova e triste dimensão e são usadas para garantir o mínimo de proteção para essas pessoas. E, segundo o censo da população em situação de rua da Prefeitura de São Paulo, o número de barracas subiu de 2.051 em 2019 para 6.778 em 2021. Como eu destaquei aqui na nota, mais do que triplicou. Sobre esse tema, vereador Gilson Barreto, vamos lá. Vamos fazer um preâmbulo aqui, inicialmente. Tem uma história aqui para contar. Ela foi relatada pelo repórter Gonçalo Júnior, nosso colega no jornal Estado de São Paulo, quando ele fala aqui desse estudo realizado pela prefeitura. Ele diz sobre o casal Anderson, 36 anos de idade, Verônica, 33. Esse casal vive na Praça Ouvidor Pacheco Silva, fica na esquina das ruas São Bento e José Bonifácio, no centro, aqui bem no coração do centro da cidade. Junto com eles, o filho Pablo e a Kathleen, de 8 anos de idade. Por causa da pandemia, diz aqui o Gonçalo, o Anderson perdeu o emprego como atendente de uma rede de fast food em junho do ano passado.
A mulher dele, a Verônica, que trabalhava como faxineira de uma empresa de cobrança de crédito, ficou desempregada antes dele e sem renda, acabaram deixando uma casa que moravam lá em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, desculpe, e foram para as ruas do centro para pedir ajuda. O que chamou a atenção aqui, nessa leitura que eu fiz da reportagem do Gonçalo Júnior, vereador, o Anderson diz o seguinte: é só para arrumar um emprego para a gente alugar uma casa de novo. Essa frase chama atenção pelo seguinte: se já está difícil para quem tem moradia arrumar emprego, imagina para quem está na rua, morando dentro de uma barraca, porque as pessoas precisam ter um endereço. O endereço da rua não é, evidentemente, o mais digno, isso dificulta ainda mais conseguir um emprego, vereador. Como é que a gente vai resolver essa questão mais de 3 vezes a quantidade de gente que a gente via em 2019 nas ruas e esse registro em 2021? Sou eu? Sim, Gilson vereador. Barreto? Sim. Ô, Mauro, a questão é estrutural. Não é só da cidade, privilégio da cidade de São Paulo ou outra cidade. Eu acho que é uma questão federal, principalmente, é a questão do desemprego, é a questão de uma reestruturação geral que tem que vir do governo federal. Vamos falar de São Paulo. São Paulo, hoje, nós temos, salvo engano, 136 mil pessoas espalhadas na cidade de São Paulo. E a legislação também é muito complexa. Você vê, existe na cidade de São Paulo a questão das ocupações. Às vezes as pessoas compram uma determinada área, dividem lotes para regularizar. Olha, até recentemente, o poder público não poderia entrar nessas áreas para, ao menos, regularização dessas ruas e as pessoas poderem construir mesmo sua casinha humilde. Eu apresentei um projeto de lei e houve a sensibilidade do atual prefeito, do Ricardo Nunes, foi sancionada a lei. Hoje a prefeitura pode regularizar essas ruas, porque até então o Ministério Público fazia uma representação contra o subprefeito e não poderia regularizar. Agora já dá para a prefeitura entrar. Outra coisa é a questão da regularização do loteamento, que também a lei é muito complexa. Nós aprovamos em São Paulo várias legislações, várias leis, e está em andamento, precisa regulamentar. Agora, a questão hoje do morador de rua, que sempre foi, não é agora, tem que ter uma saída. Existe hoje já um trabalho feito com a Secretaria de Bem-Estar Social, com o prefeito já está sensibilizado disso, de construir ou transformar alguns prédios em, vamos dizer assim, um cômodo e banheiro, para atender essa demanda da cidade de São Paulo, são os moradores de rua. E nós temos que encarar com realidade e resolver, porque é uma realidade o que existe hoje na cidade de São Paulo. Se alguém vai para a rua, não é porque quer ou porque é melhor, é porque certamente não tem outra opção. Tá? Então, Mauro, eu acho que, a priori, a questão é essa. Antônio Wróblewski, para falar sobre o olhar do empresariado sobre essa questão, como eu destaquei aqui na abertura, a dificuldade para as pessoas que estão sem emprego é tão grande, você imaginar como é que é estar na rua sob o abrigo dessas barracas, sem endereço, na verdade, e ter que ir atrás de emprego, e as empresas, mas onde é que você mora? Eu moro na rua, isso tudo dificulta ainda mais, né? Eu concordo em parte com e fico feliz que o vereador está sensibilizado a isso, fazendo propostas factíveis, porque o que a gente vê até agora, existe uma realidade no Brasil, essa não é a realidade de São Paulo. São Paulo, pelo tamanho, ela é complexa, ela potencializa os problemas. Para não demorar muito, eu diria que tem duas coisas. Eu acho que tem eu concordo, tem uma razão, uma estratégica, estrutural para ser consertada,
Mas tem um outro lado, que eu acho que o número, inclusive, é muito maior que 6 mil, é muito maior que triplicou, é só a gente andar nas ruas, a gente vê. Você tem que ter uma solução imediata, vai deixar passando o que está passando, as pessoas vivendo em barraca, e ainda, como você disse, procurando emprego. E aí, para onde eu mando a sua solicitação? Ah, não sei, moro numa barraca lá na Queiroz dos Santos. Eu acho que é assim, isso é muito sensível. O Brasil passa pela... Eu tenho 69 anos, eu já vivi muitas crises nesse país, mas nunca vi uma tão grande como essa que nós estamos vivendo hoje. Nunca vi, em todos os sentidos, né? Agora, eu vou só contar um bem curtinho. Existe um projeto, não sei se os senhores já ouviram falar, chamado Favela Brasil Express. Alguém ouviu falar? Esse é um projeto... A favela também não tem endereço, certo? Então, a favela não consegue receber o que ela comprava via internet e tudo mais. Esse pessoal, de dentro de Paraisópolis, criou um projeto, estruturou esse projeto e criou um formato que não vão descer esse detalhe, uma hora qualquer podemos até falar. Hoje, qualquer pessoa que mora em Paraisópolis, mesmo sem endereço, porque uma coisa que eu não sabia, Paraisópolis, a maioria das ruas tem endereço, mas as vielas que nascem, todo dia nasce uma viela nova, ela não tem endereço. Eles criaram um formato, hoje em Paraisópolis, todos recebem qualquer encomenda que façam via internet. Então, uma saída que a própria população deu e funcional. Eu acho que nós temos que achar um caminho, primeiro, para resolver esse assunto, um caminho parecido com isso. A prefeitura, e aí, vereador, acho que pode ser feito, deveria criar uma espécie de box, caixa, para poder atender isso. Atender... Ninguém quer um morador permanente, mas transitoriamente, até ele voltar a se empregar, para onde ele poderia mandar? Tem um box qualquer, um número qualquer que ele colocasse e ele fosse lá retirar de tempos em tempos. Então, uma só ideia. A nossa preocupação, doutor Rodrigo Zingales, sempre, e a preocupação desse pai, o Anderson, que eu acabei de destacar aqui, ele falou que é por pouco tempo, é só nessa fase para conseguir achar um emprego. Esse é a nossa preocupação, do tempo que ele vai ficar na rua junto com a família, em busca desse emprego, o perigo, o risco dessa situação temporária se estender e ser um tempo maior para todos eles, ou até uma situação definitiva, não é verdade, doutor? Isso, Mauro. Na realidade, acho que o nosso problema ele vem de... A pandemia só serviu para enrijecer ainda mais esses problemas que assolam o nosso país desde praticamente sempre, né? E aí, mais como cidadão e economista, advogado, no direito tem a função social da propriedade. A gente transita pela nossa cidade e outras cidades do país e a gente vê uma série de imóveis abandonados. As prefeituras poderiam usar esses imóveis para criar moradias, como o vereador bem colocou. Precisa de vontade e um certo recurso, e aí a gente pode usar o BNDES, pode usar uma série de outros modelos aí financeiros que o Estado teria condições de fazer. Uma outra coisa que me chama a atenção, e aí em relação especificamente ao emprego, é que os auxílios Brasil, Bolsa Família, são excepcionais e muito importantes para garantir renda para a população. Mas a gente também tem que pensar que a população ela quer trabalho, ela quer emprego. E aí a gente olha, por exemplo, o que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa, a recessão norte-americana e o chamado New Deal. Ali, o Estado norte-americano ele não dava apenas dinheiro, ele dava trabalho, ele capacitava, então eles construíam uma rua, contratavam pessoas para construir uma via e contratavam pessoas para destruir a via, e aí, assim, sucessivamente, para que a pessoa entenda que o modo de sobrevivência dela é emprego. O que esse nosso ouvinte está pedindo eu quero emprego, gente. Além de ter uma moradia, eu quero emprego. E acho que o Estado tem que repensar de forma mais global, prefeitura, Estado e governo federal, como garantir emprego à nossa população, além, é claro, moradia, alimentos, saúde, educação, tudo isso. Então, acho que o exemplo do New Deal pode ser interessante para a gente ensinar as pessoas também a trabalharem, não apenas só receber, que é o que o nosso ouvinte quer, trabalho.
Meio-dia e 16 no programa Gente que Fala, a gente segue com mais um assunto por aqui. O vereador Gilson Barreto foi sancionado agora no último dia 24 pelo prefeito Ricardo Nunes, aqui na capital, a lei de sua autoria, que prevê a doação de excedentes de alimentos de restaurantes e lanchonetes para as pessoas que mais precisam na cidade de São Paulo. A lei também autoriza que empresas, hospitais, cooperativas e outras instituições doem a pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade alimentos preparados prontos para o consumo de trabalhadores, empregados, colaboradores, parceiros, pacientes e clientes. Muito bem, vereador Gilson Barreto, para falar dessa sua iniciativa, agora a lei que vem para dar uma segurança jurídica para essa situação, porque até pouco tempo era complicado você fazer doações para as pessoas, e você tinha que não havia regras, né, para isso tudo, e você corria risco de responder criminalmente por uma situação que pudesse levar problema para essa pessoa que recebesse esse alimento. Então, isso vem dar essa segurança jurídica. Aliás, existe também uma norma federal para essa questão. A sua lei acompanha essa norma federal? Como é que as coisas se encaixam? Vereador? Vereador Gilson Barreto. Seu microfone fechado, vereador? Sim. Agora Eu sou originário de movimentos sociais. Sim. E quando eu comecei minha vida de participação social e depois, automaticamente, vi a política, já no 8º mandato, eu sempre me dediquei às questões, principalmente periféricas, da cidade de São Paulo. E com essa questão, hoje a questão da fome é uma realidade. Nós estamos vendo que o poder público foi obrigado e é obrigado, inclusive, a fornecer cestas básicas. Nós temos hoje o Bom Prato, que é R$1, que tem atendido grande parte da cidade de São Paulo, mas eu observei que pouca gente, até eu não sabia, que os restaurantes, após atender a um determinado horário, aquela comida, a sobra da comida em bom estado de conservação, sobra limpa, né? Que pudessem, inclusive, ceder para as pessoas que precisam. Então, eu cheguei num restaurante um determinado dia e observei que, quando jogou no lixo, as pessoas foram lá para pegar a comida. Eu falei, cara, mas por que você não dá comida pessoal? Ele falou, vereador, eu sou proibido de fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou preso, inclusive. Ele usou esse termo, né? Eu falei, bom, então tá bom. Aí eu apresentei um projeto de lei e o atual prefeito Ricardo Nunes, que eu quero aqui dizer o meu respeito ao prefeito, que ele é muito sensível a essa questão social e alguns projetos que tem apresentado, como esse, de poder entrar nos loteamentos irregulares para poder dar condição melhor. Então, o projeto autoriza as empresas que produzem alimentos ou restaurantes, quem seja, possa ceder para as pessoas que precisam essa alimentação. Então, inclusive, o projeto previa que fosse através das entidades, mas essa questão foi retificada na sanção e todo restaurante, quem produz alimento, pode hoje ceder para as pessoas que precisam. Então, eu acho de forma prática, vereador, desculpe, um restaurante ali no seu fechamento, quando tiver sobra de alimentos, o proprietário daquele restaurante pode fazer a doação imediatamente? Não precisa, por exemplo, ceder a um banco de alimentos, alguma entidade que vai fazer essa distribuição? Ele pode fazer diretamente com a proteção da lei? Ele pode fazer diretamente. A lei tirou essa questão de direcionar para as entidades para deixar aberto. Ele pode fazer através de marmitex ou ceder para entidades, fazer a distribuição, porque antes, escondidamente, alguns templos religiosos pegavam da churrascaria que sobrava e fazia sopão, inclusive, mas eram as escondidas. Hoje é legal
Qualquer produtor de comida pode ceder para aquelas pessoas que precisam. Eu acho que se a gente começar a divulgar essa questão, nós vamos matar a fome de muita gente, porque realmente a fome é um negócio que é complicado. Eu acho que nós... Agora, eu quero ressaltar um pouco que essa questão de morador de rua, essa questão não é só apenas dar uma ajuda de custo, como é dado hoje pelo governo federal, pelo governo do estado, pela prefeitura, é um conjunto de ajuda. Olha, hoje, aquele projeto do governo federal, quem ganha R$ 400 não pode trabalhar. Então, isso inibe a pessoa a trabalhar. Como teve um caso recente, que a moça estava trabalhando numa casa, ela falou, olha, eu não vou mais trabalhar porque eu vou receber R$ 400, aí eu não posso trabalhar que eu perco o que eu estou ganhando aqui. Então, é melhor eu ficar em casa ganhando 400 do que ganhar um salário aqui. Então, é um absurdo. Tem que abrir para essas pessoas trabalharem. Essa questão de morador de rua também, esse que o doutor Antônio falou a respeito, de fazer container ou construção com banheiro para dar dignidade às pessoas, ao menos dormirem, isso é transitório, não é para poder fazer a coisa constantemente. Isso com prazo de 6 meses, 1 ano, porque aí entra toda a estrutura de governo para poder orientar essas pessoas, educar, porque a questão é educação. Se educar, eles vão triar no caminho necessário. Sobre a sua lei que permite a doação das sobras limpas de alimentos, ainda, vereador, existe uma regulação federal a respeito disso também? Existe lei federal? Como é que essas duas situações se combinam? A sua lei com a lei federal? Eu perdi A sua imagem... fechou a sua imagem, vereador. Foi. Eu preciso... Bom, vamos seguir aqui. Tá. O senhor refaz a conexão, a gente segue essa conversa nesse mesmo tema aqui com os demais participantes. Vamos seguir aqui com o Antônio Wróblewski. Como é que você avalia essa situação? Tanta gente passando fome, milhares de pessoas na cidade de São Paulo, não é, Antônio? E essa questão dessa dificuldade das pessoas que querem ajudar, mas ficam impedidas. Mas agora, né, felizmente, a partir dessa iniciativa do vereador, a situação com um pouco mais de segurança jurídica para todos, né? Bom, primeiro, vereador, parabéns. Eu fico muito feliz. As duas iniciativas apresentadas por Vossa Senhoria aqui são fantásticas. Eu vou dar um problema só que a gente deveria ordenar um pouco. O grande problema nisso é a logística que você vai fazer para poder encaminhar melhor isso. E aqui vai uma sugestão, vereador. O iFood faz muito delivery. O iFood, através de um acordo com ele fazer a logística reversa disso. Eu tenho as comidas para serem entregues às 2 da tarde ou às 10 da noite, coisa parecida. Faz um acordo com o iFood, estou citando o iFood porque ele é o maior operador de entrega de comida de São Paulo, e usa a logística reversa dele para poder fazer a captação. Mas acho a ideia fantástica, porque planos são maravilhosos, mas a fome não, a fome é todo dia. Apesar de todos os programas que tem, que eu acho que São Paulo tem um conjunto de programas excelente para minimizar a fome, mas essa iniciativa, junto com um programa de logística, eu chamo de logística reversa, feito através dos grandes operadores de logística que tem em São Paulo. Eu citei o exemplo específico do iFood. Eu creio que nós podemos dar uma lição, não para o Brasil, não, podemos dar uma lição para o mundo do que a gente tenta fazer. Porque hoje, grandes iniciativas são fantásticas, serão muito bem-vindas, mas vão levar 5 anos, 10 anos para serem implementadas. A fome não passa mais do que 48 horas. Fantástico. Aí, vereador, está posta a ideia aí, né? Está proposta a ideia do Wróblewski, né? De uma eventual parceria da empresa de entrega, né? Da empresa de delivery com o poder público, no sentido da logística reversa. Sua avaliação sobre isso e para aquele meu questionamento, como é que as duas leis, a sua e a federal, se combinam?
Essa lei atual que foi sancionada, nós adaptamos também a lei federal, alguns itens. É tanto que a lei municipal não interfere na lei federal. Tá? Então, como foi sancionado, eu acho que a prefeitura teve todos os cuidados legais para poder a coisa funcionar. Agora, o mais importante hoje são as questões locais, porque um restaurante vamos dizer, de onde está a sua clientela, se ele fizer o marmitex e falar, ó, entidade tal, vem aqui pegar os marmitex tal hora que nós vamos te dar 50, é menos 50 pessoas passando fome. Hoje, as creches do próprio município, a sobra é jogada no lixo, não pode ceder. Creche, Bons Pratos, que hoje fornece, que eu acho que é fantástico, o governo do estado, até a prefeitura, eu acho que devia assumir isso, fornece 2.000 cada Bom Prato em São Paulo a R$1, isso ajuda, paga simplesmente um valor simbólico, e isso tem matado a fome de muita gente. A sua lei abrange, vereador, a sua lei abrange as creches do município de São Paulo, para que essas sobras não sejam jogadas fora, e também a sobra do programa Bom Prato do governo do estado? Todos que produzirem alimentos na cidade de São Paulo. As padarias também, o pão que sobra. Antes não podia dar para ninguém. Sim. Eles trituravam para fazer farinha e tal. Às vezes jogava fora, agora pode ceder para as pessoas que precisam. Eu acho que o que nós precisamos, Mauro, é a divulgação agora para as pessoas começarem a fazer. Porque o empresariado, eles querem ajudar, querem fazer o seu trabalho social, mas, às vezes, a lei não permite e, às vezes, ficam preocupados porque tem aquelas pessoas que acham que cada vez, enquanto pior, melhor. Doutor Zingales, o olhar do direito, né? A observação do direito sobre esse tema, né? O direito de matar a fome e o direito, né, das pessoas que têm para doar, né, de ter a segurança jurídica para isso. Como o doutor Antônio pontuou, queria também parabenizar o vereador por essa iniciativa que realmente os empresários da alimentação, do ramo de alimentos, vinha exigindo isso e solicitando. E, na linha da sugestão do doutor Antônio, também eu acho que você tem uma série de projetos de ONGs que já têm levado alimento à população carente. Vou dar um exemplo do projeto Formigueiro, por exemplo. E eu acho que é importante, vereador, também o seu gabinete entrar em contato com essas ONGs e aí também fazer uma parceria com essas ONGs para elas ajudarem a divulgar a sua lei. Porque hoje as ONGs elas dependem de recursos da população para comprar alimentos e agora fazer parcerias com restaurantes de todos os tipos, acho que vai facilitar muito essas ONGs para levar o alimento para quem precisa. Então, também a título de sugestão, eu vou falar com o Projeto Formigueiro para entrar em contato com o senhor para já também começar uma parceria, não só com essa ONG, mas com outras. E para a gente finalizar ainda, vereador, no sentido aqui da divulgação do nosso papel aqui de utilidade pública, a partir do programa Gente que Fala, a sua lei é autorizativa ou ela obriga a prefeitura nesse papel de prever a doação dos excedentes? É autorizativa, porque você não pode obrigar o empresário a executar essa prestação de serviço. Mas eu tenho certeza que essa questão social, porque eles sentem na pele quando as pessoas vão ao restaurante após o horário de trabalho, de fornecimento de alimento para as pessoas, pedirem alimentos. Eles sentem na pele essa questão. E outra coisa, se você for observar as entidades, eu conheço a entidade na 3ª divisão, que ele pega uma Kombi, tudo aos pedaços, vai no Ceasa, pega 200 quilos de sardinhas, divide por quilo e forma uma fila para pegar 1 quilo de sardinha na entidade dele. Lá na rua Bento Guelph, eu nunca vi um negócio desse. São pessoas que se dedicam. Quem distribui leite?
A associação que distribui leite fornecido pelo governo, eles acordam 4, 5 horas da manhã para esperar o caminhão entregar o leite para dar aquela cota de 2, 3 litros para cada família. A pessoa faz tudo gratuitamente, coisas que a classe média precisa se mexer um pouco, ajudar nisso, que essas pessoas dão cada exemplo para a gente, que a gente fica boca aberta. Faltando 29 minutos para 1 da tarde, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, você acompanhando por aqui o programa Gente que Fala, também com imagens das redes sociais. Vamos parar um pouquinho, um intervalo bem breve, mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida com a sequência dos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Voltando com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 Santos, faltando 27 minutos para 1 da tarde agora. E você também nos acompanha pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo assunto, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que é o órgão de defesa da concorrência, abriu um processo para investigar se a Petrobras cometeu infrações à ordem econômica ao fazer os reajustes nos preços dos combustíveis. Em janeiro, a Petrobras reajustou os preços da gasolina e do diesel em até 8%. Desde janeiro de 2021, o aumento chegou a quase 80%. O documento do CAD menciona possíveis condutas anticompetitivas praticadas pela Petrobras. Dr. Rodrigo Zingales, como é que isso deve ocorrer? Uma investigação do CAD, salvo engano, leva 180 dias, é o prazo, né? Isso pode ser prorrogado por mais 60 dias. O que vai acontecer durante este período e como é que fica a vida das pessoas, na verdade? Porque os combustíveis já subiram, o estrago já está feito no bolso de todo mundo, nos preços de tudo que está aí, que depende do transporte para ser levado aí para os pontos de venda, enfim, o estrago já está feito. E o que pode acontecer com a Petrobras se ela for, digamos, processada nesse aspecto, né, de conduta anticompetitiva? Bom, Mauro, então vamos nessa parte um pouco mais formal. Na realidade, eu até gostaria que os processos durassem tão pouco tempo, 240 dias no total, seria o melhor dos mundos. Na realidade, esses processos normalmente duram anos, e anos mais de ano, ou seja, às vezes até 5 anos para ter uma solução, tá? E que, do ponto de vista do tempo econômico, não existe algo nesse sentido. Mas, respondendo à sua pergunta, o que o CAD poderia fazer era adotar uma medida preventiva contra a Petrobras, obrigando a Petrobras a rever, por exemplo, a política de precificação dela. Então, o CAD teria essa competência, considerando que a Petrobras ela é monopolista ou quase monopolista, detém uma grande participação de mercado, considerando que a Petrobras ela é titular de praticamente todos os ativos, ou grande parte dos ativos, de escoamento e produção de petróleo, gasolina, diesel e até importação. Então, o CAD poderia adotar uma medida preventiva para garantir uma redução de preços. Se o CAD fará isso, a gente tem que aguardar um pouco, porque não é muito habitual e comum o CAD intervir em preços, tá? Então, eu já queria deixar isso aqui claro para os nossos ouvintes, que vai ser, digamos, uma medida talvez única nos últimos 20 anos do CAD intervir em relação a questões de preço. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, é importante a gente entender qual vai ser a abrangência desse processo. Isso por quê? Porque a Petrobras está dentro do elo da cadeia lá em cima. O que tem acontecido no nosso setor é basicamente o seguinte: a Petrobras aumenta, vamos supor, 10 centavos a gasolina,
e o revendedor de combustíveis, o posto, ele compra da distribuidora por mais 15, mais 17 centavos. Então, também tem, se esse aumento da Petrobras ele é abusivo, e eu acredito que esse conceito de abusivos ele tem que estar, de alguma forma, associado aos custos de produção e não apenas a um preço de cartel internacional, que é o que hoje existe, né? As distribuidoras também deveriam fazer parte dessa investigação, porque elas majoram os preços dos combustíveis para os postos acima daquilo que é majorado pela Petrobras. Então, a gente tem vários exemplos nesse sentido. Além disso, já existem alguns processos investigando condutas das próprias distribuidoras de impor preços aos postos, de obrigar o posto a aumentar, aumentando o preço de compra do posto, acaba obrigando o posto a também aumentar o preço de venda para o consumidor. Então, assim, fico feliz do CAD estar preocupado com esse setor, olhando a origem do problema, onde junta realmente quem manda no mercado, que é a Petrobras e as grandes distribuidoras, e não apenas ver que o problema é no posto de gasolina. Como é que o CAD, nesse trabalho da investigação que será feita, deve levar em consideração ou deve se blindar de questões políticas? Por exemplo, o presidente Bolsonaro dizendo que, já alegou diversas vezes, que o ICMS dos estados seria o principal responsável pela alta dos preços, os governadores, evidentemente, sempre rebatendo essa questão. Então, vamos lá. Eu acho que o ponto de vista técnico primeiro, entender se realmente há um abuso. Então, assim, o poder de monopólio da Petrobras ou o poder de mercado das distribuidoras, isso já é claro e sabido pelo órgão. Entender até que ponto a Petrobras e as distribuidoras estão utilizando desse poder de mercado para aumentar os seus lucros acima daqueles lucros médios de mercado. Então, esse é um ponto importante que o CAD tem que olhar. Em relação às infraestruturas essenciais, então, bases de distribuição, isso daí o CAD já tem um conhecimento amplo de que as 3 principais distribuidoras dominam 80% das bases de distribuição. O CAD tem as cotas da Petrobras de acesso ao combustível também, isso daqui é uma barreira à possibilidade de pequenas distribuidoras aumentarem a sua oferta. Então, assim, agora é mais uma vontade do CAD de, digamos, arregaçar as mangas, verificar os problemas do setor e trazer soluções, ampliando a competição, ampliando a concorrência e impedindo os abusos dos grandes players desse mercado. Em relação à questão política, em relação à questão dos estados de ICMS, eu fiz aqui uma conta rápida, Mauro, e assim, o governo federal ele tem uma certa razão também, na medida em que, com o aumento do preço da Petrobras, o preço pauta também aumentou. Então, aqui eu estou com um número, eu gosto de usar números, né? Como advogado e economista, eu gosto de usar números. Então, o preço, o que a gente chama do PMPF, em janeiro de 2020, o preço da gasolina desse PMF era R$ 4,30, tá? Arredondando, pensando em São Paulo, o ICMS que era arrecadado com esse valor era de R$ 1,07. O preço da gasolina, o PMPF, em novembro de 2021, tá? Ou seja, um mês atrás, estava em R$ 5,99. O valor arrecadado de ICMS foi de R$ 1,49. Ou seja, em 2 anos, o ICMS, apesar de não ter havido nenhuma mudança na alíquota de 25% do ICMS, você teve um aumento real no preço da arrecadação de ICMS em torno de 40%. Então, isso também impacta no preço do combustível. Mas isso por quê? Porque o preço do combustível aumentou em toda a cadeia. Então, o PMPF, que é baseado no preço de revenda, preço médio de revenda, ele também aumentou, e aí aumentou a arrecadação, ainda que a alíquota não tenha majorado. Ou seja, todos os players aí têm uma certa responsabilidade nesse aumento de preço. Seja os players privados, Petrobras, distribuidoras, seja os governos federal e estadual. Então, todos eles precisam encontrar a solução. A culpa não é deste ou daquele, ou a isenção não é para este ou para aquele. Todo mundo tem que levantar suas medidas, claro, em nome do preço do combustível, que é o que a gente
está preocupado aí, né? Chegamos já a R$8 o litro da gasolina. Né? Exatamente, acho que a gente precisa de um pacto social e econômico aqui. Todos os players têm que entender que o problema do aumento do combustível impacta no desemprego, impacta na inflação, impacta em tudo que a gente está conversando aqui. E precisa ter alguma medida. Se o CAD vier a ser esse órgão que adotará essa medida, levanto as mãos e agradeço. Vamos em frente, vamos torcer para isso. Fala, vereador. Ô, Mauro, olha, isso é questão estrutural de governo. O governo faliu a Petrobras ao longo dos anos, quebrou, ela se recuperou tirando das pessoas. Isso mexe na vida de todo mundo. O petróleo está para a economia tanto quanto a educação está para a vida das pessoas. É uma vergonha. Eles eram um cabidão, ainda é um cabidão de emprego, e o governo precisa tomar vergonha, tomar a frente, assumir a responsabilidade da Petrobras, que a Petrobras é o nosso ouro, sempre foi. E a pessoa tem um respeito muito grande pela Petrobras. Agora, tocar a Petrobras como tá, eu não posso intervir na Petrobras, o preço vai... rapaz, para com isso. A fome está aí é por causa disso. Não é porque o coitado lá não conseguiu emprego. Por que ele não tem emprego? Por causa da gasolina. É um dos fatores também. Aumenta tudo, cai no bolso das pessoas, em função da gasolina, é o coração de tudo. Ela que puxa o aumento de tudo, da alimentação, enfim. Eu não quero nem mais comentar essa questão, porque é uma indignação tão grande, eu fico tão indignado com isso. É uma falta de respeito, ainda fica querendo pôr papa na boca dos outros. Faltando 17 minutos para 13h, no programa Gente que Fala, e a gente vai para um outro assunto aqui do Antônio Wróblewski. Antônio, é o seguinte, uma semana após fechar o sistema de delivery Uber Eats no Brasil, a empresa Uber ela anunciou o início do Uber Shuttle, que é um serviço de ônibus e vans fretados para gerenciar o transporte de funcionários de empresas através do app. O primeiro acordo firmado foi com a Toyota para o transporte entre São Paulo e Sorocaba. Os trabalhadores da empresa poderão reservar uma vaga no ônibus pelo app, além de checar rotas e paradas disponíveis em tempo real. Primeiramente, sobre esse novo modelo adotado pelo Uber, desse tipo de transporte, essa modalidade é uma novidade, né? Como é que, em termos de logística, você avalia, e se esse novo segmento do Uber é positivo para essa área de logística do Brasil? Como é que você avalia tudo isso, Wróblewski? Bom, primeiro assim, eu avalio muito bem. O Uber tem uma divisão nos Estados Unidos, que ela está... Os Estados Unidos demora um pouco mais de tempo, ele está fazendo um teste que chama Uber Transportes, voltado ao transporte de carga. O conceito que ele está usando no Brasil, está se falando muito, o shuttle está se falando muito que em ônibus, mas na verdade são as peruas escolares, são os pequenos e médios e pequeníssimos empresários. Eu vou dar um número só. O Brasil tem 1.150.000 transportadoras de carga registrados na NTC. 95% dessas transportadoras têm até 5 caminhões. São pequenininhas. Hoje a gente tem as transportadoras com grande visibilidade, que tem 2, 3, 4 mil equipamentos. Mas 95% do Brasil é feito pelo transporte pequeno. Quando você olha para peruas, ou para shuttle, vamos assim dizer, você está falando que 98% tem até 3 equipamentos. Só colocando em perspectiva o porquê que eu defendo a ideia da plataforma, independente dos problemas que sempre se alega do Uber, pessoas e tal, hoje, você imagina o que aconteceu na pandemia nesses últimos 2 anos para os transportes, para as peruas escolares. Ficaram a ver navios, porque ninguém paga para o cara ficar em casa, né? Então, primeiro, o Uber é a maior plataforma do mundo, é totalmente disruptiva. O termo uberização virou um termo mercadológico, logístico, e eu acho, o que nós temos a ganhar com isso?
você vai ter onde colocar esses teus equipamentos, onde... Você citou um exemplo, que é o primeiro contrato deles, Toyota São Paulo Sorocaba, mas dentro disso há muitas outras oportunidades que quem hoje está a ver navios, que são as peruas e pequenos transportadores, eles vão ter uma oportunidade de aumentar share de mercado, poder participar mais em outros mercados, embaixo de uma plataforma respeitada. Por outro lado, o poder de negociação que o Uber terá com as empresas será muito maior que tem hoje os pequenos transportadores, as pequenas empresas que fazem transporte de pessoas. Então, eu vejo com muito bons olhos isso. Acho que isso é importante para nós no Brasil e é importante para o pequeno empresário, que é a grande maioria. É como eu disse, mais de 98% tem uma ou duas peruas. São MEIs. E que com isso, é lógico, tem comissão a ser pago, tem contrato a ser discutido. Eu não vi ainda, a Uber não divulgou isso, divulgou somente a proposta, mas eu acho que é vantajosa para todos nós. Então, nesse modelo, e você usou o termo disruptivo, né? Nesse modelo disruptivo, quer dizer, o Uber conseguiu muito mais, ou seja, a palavra Uber acabou virando para vocês aí na questão da logística, até um verbo. Uberizar é importante, virou conceito? Virou conceito. Eu vou dar um exemplo só sobre o que a Uber... Quando você trabalha com logística, você tem que ficar muito atento às melhores práticas no mundo, porque um dia elas chegam para você. O Uber hoje está usando nos Estados Unidos o porta-mala. Ele está fazendo um projeto que hoje tem 50 mil automóveis. Você se desloca de um ponto ao outro todo dia. Você sai 10 para as 8, vai lá para o teu emprego, à tarde você volta para a tua casa. Ela está oferecendo para você, por exemplo, que você deixa o porta-mala aberto. Nos Estados Unidos você pode fazer isso. Ela põe o delivery lá para aquele ponto que você vai trabalhar. E alguém vai ao ponto e recupera essa carga e entrega de bicicleta ou coisa parecida. Ela está fazendo esse teste há 2 anos. Olha que fantástico que é isso. Então, a uberização é isso. Ela quebrou conceitos, quebrou paradigmas. Vamos só lembrar de um detalhe importante. Uma licença de táxi nos Estados Unidos, e aqui no São Paulo, no Brasil, nós sabemos também que é verdadeiro, custava entre 10 e 50 mil dólares a licença para ele operar táxi. Hoje, custa 2 mil dólares. Então, hoje você tem mais competitividade e tudo mais. Então, uberização é uma palavra do século XXI. Sim. O vereador pediu a palavra, foi? É isso. Eu pedi, Mauro. Sim. Mauro, nós estamos com a CPI na Câmara Municipal sobre os aplicativos. O que essas empresas nós estamos muito preocupados, um é com a arrecadação tributária na cidade de São Paulo, apesar de que esse projeto aí não é só para São Paulo. E outro é humanizar um pouco, porque a exploração dos aplicativos, eu não estou falando só da Uber, não, eu sou favorável aos aplicativos, mas é a exploração do ser humano. Hoje, um táxi, uma corrida de Uber, eles cobram, se não me engano, 25%, 27% da parte deles sobre os aplicativos. É o 99%, é Uber. Então, é só para levantar essa questão, para ver uma reflexão a respeito disso. E aproveitar que eu fiz outro projeto na Câmara, que é o projeto pós-pandemia, que a prefeitura se reestruturasse em termos de saúde, porque o Covid trouxe muitas sequelas para o cidadão da cidade de São Paulo. Não só, mas como a lei de São Paulo foi sancionada também, para a prefeitura se preparar para atender a demanda das sequelas da cidade de São Paulo. Pessoal, 12h50, perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas. Eu vou pedir brevidade a todos. A gente está nesse tema ainda, então eu vou aqui com a Mariana Corrêa, ela está no Facebook, pergunta para você, Wroblewski, por que o Uber Eats não deu certo, a entrega de alimentos pelo Uber? Porque tem um negócio chamado iFood. Isso que o vereador citou é verdadeiro. Se você não tem concorrência, e hoje, infelizmente, o Brasil, o emprego é precarizado, muito precarizado, então
aparece mais exploração. O Uber identificou que não dá para competir com o iFood. O iFood tem dinheiro, penetração, sistemas. Ele falou, eu saio do Eats e me concentro em outro, que até agora não tem ninguém. Essa é a razão. Mas aí caberia a criatividade, né, de ter algo mais que outros aplicativos de entrega de alimentos não têm. Falhou aí? Você fala o iFood versus o Uber? Não, o Uber Eats, de fazer frente ao iFood, de criar alguma alternativa diferente. Mas para ele isso é varejo. Na concorrência é assim, né? Mas economicamente como falando, varejo. economicamente falando, você faz o quê? Eu invisto 1.000 e tenho um payback em 6 meses no shuttle. No Eats, além de investir muito mais, eu tenho que quebrar a barreira do iFood e de outros serviços de entrega. Então, estrategicamente, ele fez um step back para poder atingir o outro. Eu acho... Isso me faz lembrar, né? Porque a Mariana perguntou por que o Uber Eats não deu certo. Teve um concorrente do Uber para transporte de passageiros, o Uber 99, concorrente deles, que também saiu do Brasil há pouco tempo, não estou me lembrando do nome. E por que saiu? Mas deve ter sido pela mesma razão. Também. A dificuldade aí, no caso... Era o roxinho, lembra? Era o roxinho. Roxinho, exatamente. Isso. Me fugiu da memória. lembrar também. O Marcelo Mota está no YouTube, doutor Zingales, ele pergunta por que há no horizonte, ou não. Ele pergunta o seguinte, há no horizonte desse ano alguma expectativa de que os preços dos combustíveis parem de subir? Mauro, essa é uma pergunta de $1 milhão. Na realidade, infelizmente, o preço do combustível só vai parar de subir se mudar a política da Petrobras, se realmente, como o vereador falou, tiver algum pacto social, econômico, político, de falar assim, acionistas da Petrobras, vocês vão ganhar, não vão ganhar tanto como vocês têm ganho, nos últimos anos, vão ganhar um pouquinho menos, mas a gente precisa segurar os preços dos combustíveis em prol do Brasil. Então, acho que isso daí, enquanto continuar essa política, enquanto continuar o dólar subindo, enquanto continuar o cartel da OPEP reduzindo a oferta para aumentar o preço do barril, a minha expectativa é que os preços não se alterem, essa tendência de aumento deles, tá? Agora, doutor Zingales, não dá para abastecer com etanol também, porque os preços estão muito próximos do etanol em relação à gasolina. Ele tem que estar a 70% para poder valer a pena, né? 70% do valor da gasolina. Por que o etanol subiu tanto? Então, o etanol, eu daria duas respostas, dois motivos por esse aumento. Primeiro, você tem uma questão dentro dessa política de mercado, que é o seguinte, o preço da gasolina aumentando, os empresários do etanol se aproveitam disso para também subir o etanol, especialmente quando a oferta de etanol acaba sendo baixa por problemas de intempéries, então a produção de cana foi baixa esse ano, então a oferta de etanol foi reduzida. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, e aí acho que o CAD também tem um papel importante, que existe hoje um processo de concentração no setor de usinas de açúcar e álcool. Então, hoje, a Raízen, o ano passado, adquiriu a Biosev. Biosev era a 4ª maior produtora de etanol do Brasil, e açúcar e álcool, vamos chamar assim. Ela foi lá e adquiriu porque o CAD entendeu que não havia problema. A Ipiranga, a BR agora, a BR Vibra, está adquirindo, fazendo uma parceria com a Copersucar, que também está entre a primeira e a 2ª maior produtora de açúcar e álcool. Então, assim, também no mercado de etanol está havendo essa concentração. Se o CAD não tomar cuidado com isso, corremos o risco de a concentração que hoje a gente tem no petróleo com a Petrobras, a concentração que a gente tem na cadeia de distribuição com as 3 grandes, vai também acontecer com o açúcar e álcool. E aí a tendência é sempre o preço aumentar. O Brasil exporta etanol a preços menores do que os praticados aqui no mercado interno, a ponto de faltar o produto aqui e fazer com que o preço suba mais? Olha, na realidade, assim, os meus últimos dados, a gente tinha, digamos assim, um equilíbrio entre importação e exportação de etanol, tá? O que era importado de etanol de milho, que era um preço mais barato, era mais ou menos compensado com a exportação
do etanol de cana, que é um produto melhor em termos ambientalmente, falando do ponto de vista ambiental, é um produto melhor. Então, assim, era mais ou menos a proporção igual. O que eu importava e exportava era mesmo. Só que o preço do açúcar, do etanol de cana é melhor do que o de etanol de milho, e esse etanol é melhor em termos de qualidade. Isso proporciona o chamado estoque regulador, né? Isso dá uma segurada nos preços, porque o que você exporta, você tem um equilíbrio aqui com a importação. Pode ser, mas aí, de novo, depende muito do mercado. É o mercado que hoje rege isso, e quando eu concentro o mercado, a tendência é preço aumentar. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, participando aqui também sempre com a gente todos os dias, fazendo as perguntas. Vereador Gilson, ele quer saber por que o projeto Singapura não teve a continuidade e quantas moradias foram entregues pelo Singapura. O senhor tem esses números? Não, não tenho. O projeto Singapura começou, isso ao longo dos anos, houve mudança, Minha Casa Minha Vida, pode entrar, um monte de coisa. O dinheiro, grande parte do dinheiro tem que sair do governo federal. E o governo federal segurou, não deu condições das prefeituras e o Estado, que cada um dava uma quantidade para fazer, e está parado. Infelizmente, hoje nós estamos na questão, problema com a questão habitacional, não só na cidade de São Paulo, como no Brasil. O que precisa são nossos governantes tomarem vergonha, saber que o povo está necessitando de habitação, de comida, e esses empresários de Petrobras, esses acionistas, saberem, se eles não se conscientizarem que precisa reduzir um pouco os lucros, o leite da vaca vai secar e depois vão chiar, dizer que a culpa é da própria população. Agora, pegando o gancho aqui na pergunta do senhor Jaime, né, o projeto Singapura, de qualquer maneira, ele mudou de conceito, né? Não existe mais daquela forma como ele foi no começo. Existe. Hoje é parceria público-privada, né? Do prefeito Maluf. Sim. Pessoal, faltando 2 minutos para 1 da tarde, a gente vai encerrar o programa Gente que Fala. Bem rapidinho, o vereador está com a palavra. Sua despedida, vereador. Mauro, eu agradeci aí ao Rodrigo, ao Antônio, pela gentileza que estamos aqui, mandar um abraço para o Fausto Camunha, pelo seu aniversário. O conheço ao longo dos anos, um homem íntegro, que eu tenho um respeito muito grande aí para a Zenilda, toda a equipe aí da Gente que Fala. Nosso respeito, porque vocês levam a mensagem que realmente o povo quer ouvir e saber. Parabéns a todos vocês. Doutor Zingales, sua despedida bem breve. Queria também agradecer ao Antônio, ao vereador Gilson. Vou trabalhar para ajudar a divulgar aí o seu projeto de lei aí, que é muito relevante para a cidade. E, Mauro, nem tenho palavras para o que vocês fazem no programa, é de mais do que de utilidade pública, é essencial para a população entender, e agradecer esse debate de alto nível. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Zingales. Antônio Wróblewski, sua palavra final, bem rapidinho. Bom, no mesmo formato, agradecer aos amigos aqui que ajudaram nesse debate. Espero poder ter contribuído um pouco. Parabéns pelo Gente que Fala, eu acho fantástico isso. Infelizmente, eu vou dar... Doutor Rodrigo, você conhece mais do que eu, mas o petróleo vai continuar aumentando, porque nós temos uma tensão no Oriente Médio. O barril de 80 vai para $100. Então, esperemos mais aumento de petróleo. Mas por isso que o nosso governo tem que tomar alguma ação. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela presença. Também, né? Muito obrigado pela presença de todos, em nome da nossa equipe, do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje o vereador paulistano, Gilson Barreto, do PSDB, o advogado doutor Rodrigo Zingales e também o engenheiro Antônio Wróblewski. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros. Muito obrigado, Isaac, aí, pelo apoio. Na gerência técnica da Rádio Trianon de férias, o Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. O aniversariante de ontem, nosso diretor, jornalista Fausto Camunha, parabéns para você mais uma vez. E do outro lado, você ouvinte, você espectador pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando aqui na programação musical Trianon até às 6 da tarde,
Às 18 vem o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque. E antes disso, a repórter Débora Mendonça com as informações ao vivo do trânsito nessa segunda-feira chuvosa aqui na capital. 1h01, minha gente, muito obrigado pela audiência. Tchau e até amanhã.